Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ângela e vamos dar continuidade às atividades da lista. Agora vamos falar de funções trigonométricas. Então as atividades basicamente eram de gráfico. Assim como a resolução dos outros gráficos, eu peço para vocês colocarem a tabela. Então vocês vão colocar x e os valores para y, que no caso é menos 2 vezes seno de x. Então, para x igual a zero. Para x igual a zero, y é menos 2 vezes seno de zero. Lembrando do nosso ciclo trigonométrico, os valores de seno de x estão aqui. Então, seno de zero é zero. Então, menos 2 vezes zero, zero. Para x igual a π por 2. Então, y é menos 2 vezes seno de π por 2. Seno de π por 2, que é o nosso ângulo de 90 graus, π por 2 é em radianos, é 1. Então, menos 2 vezes 1 igual a menos 2. X igual a π. Y é igual a menos 2 vezes seno de π. Seno de π é zero. Então, menos 2 vezes zero, zero. Depois nós fazemos para 3π por 2. É menos 2 vezes seno de 3π por 2. Seno de 3π por 2 é menos 1. Então, fica menos 2 vezes menos 1, que é igual a 2. E, por último, 2π. E aí a gente já consegue esboçar o gráfico. É menos 2 vezes seno de 2π. Seno de 2π é zero. Então, menos 2 vezes zero, zero. E a gente consegue colocar os principais pontos. Sempre use esses valores, pelo menos esses 5 valores: 0, π por 2, π, 3π por 2 e 2π quando for resolver exercício de funções trigonométricas. Então, o ponto 0, 0, que a gente encontrou aqui. O ponto π por 2, menos 2, está aqui. O ponto π0. O ponto 3π por 2 e 2, e o ponto 2π e 0. E a gente consegue esboçar o gráfico. A função seno é essa. O negativo inverte a nossa função, então ela fica ao contrário. E o 2 amplia ela. Se ela era de 1, com imagem de 1, de menos 1 a 1, ela fica com imagem de menos 2 a 2. E o nosso período continua 2π. Os outros gráficos eu não vou fazer aqui, mas eu quero que vocês façam também. Coloque valores para x, valores para y, nesse caso 2 menos seno de x. Aí vocês vão colocar aqueles 5 valores: 0, π por 2, π, 3π por 2 e 2π. E vão encontrar os valores para y. Claro que de olhar aqui, se a gente conhece a função seno, a gente já sabe. O negativo inverte a minha função e eu estou somando 2, então a minha função sobe 2. E aqui temos ela, já conseguimos esboçar, se conhecermos a função seno de x, o gráfico dela, então só de olhar a gente já consegue esboçar, certo? Porém, se vocês estiverem desenvolvendo sempre gráfico, não esqueçam de usar régua, de usar as marcações aproximadas aqui, pelo menos para π por 2, π, fazer a escala certinho com régua e fazer a tabela.
Tudo bem? Então, só o esboço do gráfico não vale. Você tem que fazer a tabela e o gráfico tem que estar bem feito. Para que valores de m existe x satisfazendo a igualdade? Então, nós sabemos que seno de x está entre menos 1 e 1. Então, se seno de x igual a 2 menos 5m, então 2 menos 5m está entre menos 1 e 1. Vamos subtrair 2. Então, ficamos com menos 3, menor ou igual a menos 5m, menor ou igual a menos 2 mais 1, menos 1. Vamos dividir por menos 5, então a desigualdade inverte. Ficamos com menos 3 por menos 5, maior ou igual a m, maior ou igual a menos 1 por menos 5. Então, nós temos 3 quintos maior ou igual a m, maior ou igual a 1 quinto. Novamente, desenhar o gráfico, eu quero que vocês coloquem a tabela, né? Coloquem os 5 valores, 0, π por 2 e assim por diante, para poder analisar, né? E aí colocam os pontos no gráfico e desenham. Mas só de olhar, ó, a gente já sabe, tem um negativo no cosseno. Então, isso inverteu o nosso gráfico, né? Que era assim, ó. O gráfico ficou invertido. Mas mesmo sabendo esboçar o gráfico, quero a tabela e quero a marcação de ponto certinho, tá? Módulo. O que o módulo faz? O módulo inverte. Então, nossa função que estava aqui para baixo, a parte que estava aqui para baixo, inverteu, né? Então, daqui, a função, todos os valores negativos ficaram positivos, mas eu quero que vocês coloquem na tabela e façam direitinho. Y igual ao módulo de cosseno de x. Então, aí vocês colocam o valor para cosseno, dos 5 valores, 0, π por 2 e assim por diante, e quanto que vale o módulo do cosseno. Perceba que, ao fazer isso, o nosso período, ela vai se repetir, repetir nesse intervalo. Então, de 0 a π, vai se repetir esse intervalo. Então, é esse período. O período é de 0 a π, então o período é π. E a imagem também mudou, né? Era de menos 1, como ficou tudo positivo, a imagem é de 0 a 1. Aqui também, conhecendo a função cosseno, somando 1, nós sabemos que a função toda subiu 1. Então, já é possível esboçar o gráfico, encontrar a imagem. Sabemos que o período é o mesmo. Mesmo assim, eu quero que vocês façam a tabela, ok? Esse aqui é um exercício inocente, parece com aquele outro que a gente fez, só que ele é um pouco mais trabalhoso. Então, fica menos 1 menor ou igual a t mais 2 por 2t menos 1 menor ou igual a 1. Então, nós vamos dividir, né? Isso daqui significa que é essa desigualdade e a outra desigualdade. Então, vamos fazer uma primeiro. t mais 2 por 2t menos 1. Vamos mudar o lado, então fica t mais 2 por 2t menos 1 mais 1 maior ou igual a 0. O 1 nós podemos ver como 2t menos 1 por 2t menos 1. Então, fica t mais 2 mais 2t menos 1 por 2t menos 1 maior ou igual a 0. Então, t mais 2t, 3t
2 menos 1 mais 1 por 2t menos 1 maior ou igual a zero. Então, como que nós resolvemos essa desigualdade que tem um quociente? Nós olhamos para a reta 3t mais 1 e para a reta 2t menos 1. E vamos estudar os sinais. Então, 3t mais 1 é uma reta crescente. A raiz é 1/3. Então, vamos colocar, é menos 1/3. Menos 1/3. Ela é crescente, então para cá é positivo e para cá é negativo. A reta 2t menos 1, ela tem raiz meio. Como está no denominador, a gente não pode considerar a raiz. Então, bolinha aberta para meio. Ela também é crescente, então para cá é positivo e para cá é negativo. Fazendo estudo de sinais, para encontrar o valor, né, o sinal da minha função quociente, menos com menos, mais com menos, menos, mais com mais, mais. Então, onde ela é maior ou igual a zero? Aqui e aqui. Então, t menor ou igual a menos 1/3, ou t maior, porque não estou considerando meio, porque está no denominador, maior que meio. Depois de fazer isso, tem a segunda parte. Nós temos que fazer, eu não vou fazer, vou deixar para vocês. T mais 2 por 2t menos 1 menor ou igual a 1. Então, a gente faz todo esse estudo de novo. Vamos encontrar outro intervalo. E aí, como essa desigualdade significa um E, essa desigualdade e essa desigualdade, então nós vamos fazer a intersecção entre isso que nós encontramos, né, essa resolução, t menor ou igual a menos 1/3 ou t maior que meio, intersecção com a solução que vocês vão encontrar aqui. E essa será a resposta, tudo bem? Qual é o domínio das seguintes funções reais? Então, quando a gente trabalha com tangente, ela tem uma diferença de seno e cosseno. No ciclo trigonométrico, né, nós temos aqui, nos dá o cosseno, esse eixo, desculpa aí, que era para estar mais no meio, nos dá o seno, e nós temos uma tangente aqui, que nos dá a tangente. Então, quando é π por 2 ou 3π por 2, a gente não consegue traçar, a gente traça uma paralela aqui, então não existe para π por 2 mais kπ, né? Então, o que eu faço? Na letra A, eu faço 3x tem que ser diferente de π por 2 mais kπ. Então, x tem que ser diferente de π por 2 vezes 3, 6, mais kπ por 3. Então, o domínio na letra A são os x pertencentes aos reais, tais que... esse domínio que eu coloquei aqui era só para lembrar, né? É para tangente de x, né? Tal que x é diferente de π por 6 mais kπ por 3. E aí, na letra B, a mesma coisa. A gente vai fazer... Não vou fazer, vou deixar para vocês. 2x menos π por 3 tem que ser diferente de π por 2 mais kπ. E aí, nós desenvolvemos, achamos para quais valores x tem que ser diferente e escrevemos o domínio. Bom, pessoal, eram esses exercícios. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida é só entrar em contato, ok? Por mensagem, pelo Moodle, por e-mail. Tchau, tchau!